Não. Uh-uh. Eu vou gravar vídeo. Dá licença. Então vamos pro chão. Vamos pro chão, Era. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que envolve jejum e envolve uma das doenças mais temidas da atualidade. Os cânceres, que são muitos tipos. Nossa, Amanda do céu, pra que pesar o assunto desse jeito? Pra que falar de uma coisa desagradável? Pra que falar de algo tão desagradável? Eu senti que eu precisava trazer esse assunto aqui, porque apesar de eu não ser médica, eu ser educadora física, trabalhar como personal trainer, ter os meus programas, eu precisei conviver com diagnósticos desse tipo. Muitas alunas me trouxeram diagnóstico de câncer durante a minha jornada, alunos também. Então não é porque eu não sou médica que eu não tenha convivido, estado com essas pessoas, procurado ajudar da forma que pude. E na época eu não tinha essas informações que eu vou trazer hoje no vídeo para você. Então se esse assunto te interessa, já dá o like nesse vídeo. Ao final do vídeo, se você acredita que serve para alguém, encaminhe esse vídeo para alguém também. Compartilhe a informação. E se você não está inscrita ou inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal agora mesmo e ativa as notificações. Meu nome é Amanda Guérios, eu sou por formação educadora física, tenho os meus programas de emagrecimento, sou apaixonada por essa área, sou uma profissional da saúde. Então esse assunto que eu vou trazer hoje aqui para você, a gente precisa falar de coisas desagradáveis também na nossa vida, porque a vida não é um morango. Nós temos muitas situações para lidar, muitas alegrias, mas também muitas tristezas. E essa informação que eu vou trazer aqui hoje no vídeo, que talvez seja importante para você de alguma forma, eu gostaria que alguém compartilhasse comigo. Então, por isso que eu estou trazendo hoje. As informações estão mais baseadas neste livro aqui, do Dr. Walter Longo, que é um médico italiano, oncologista, diretor do Instituto de Longevidade do sul da Califórnia. Então ele tem as instituições dele, as fundações dele nos Estados Unidos também, tem na Itália e nos Estados Unidos. E ele inventou a dieta que imita o jejum. Essa dieta que imita o jejum, ele desenvolveu para os pacientes em tratamento do câncer. Ele percebeu que também é efetivo para a pessoa, às vezes não só fazer o jejum de água e ar, muitas vezes colocar algum elemento ali para tornar esse jejum um pouco mais agradável. Eu comprei esse livro, Desnutrir o Câncer e Nutrir o Paciente, porque eu já tinha algumas informações pregressas com relação a esse assunto. Eu não terminei de ler, falta um pouquinho aqui, porque eu comecei a reler ele. Eu estava chegando na metade e eu falei, eu preciso reler esse livro de novo. Então eu voltei para o início e comecei a ler novamente. Não tem problema eu não ter terminado de ler e estar falando dele aqui com você, porque é um livro que é dividido em blocos, não é como uma historinha que você precisa saber do final. Acho até bom porque tem algumas informações bem frescas aqui na minha cabeça. Então ele começa contando a história dele, como que tudo começou. Essa história do jejum no tratamento do câncer. Ele começou estudando em leveduras, porque ele também estava inserido num laboratório, uma ciência que não é exatamente a da medicina, é um laboratório de biologia. Inclusive o que me chamou a atenção foi que ele fez uma crítica nesse livro às ciências que não se conversam. Quando ele entrou nesse laboratório, os professores de medicina da faculdade dele falaram, mas o que você está indo fazer no laboratório de biologia celular? No que você vai aplicar isso? E foi observando as leveduras neste outro laboratório que não era de medicina, que ele percebeu ali uma coisa diferente. Ele trouxe para a medicina, para os ratinhos daí do laboratório de medicina, esse fenômeno que ele viu nas leveduras, delas se auto-ingerirem. Não sei se você já ouviu falar na palavra autofagia. Quem faz o jejum intermitente, jejum longo, provavelmente já ouviu falar na palavra autofagia, que é se autocomer. Então as células, durante o jejum, de um pouquinho mais de 18, 24 horas nos humanos, teu corpo começa a fazer autofagia, que nada mais é do que pegar as células que estão defeituosas, matar essas células e usar aquela energiazinha delas para se suprir. Então o corpo faz isso, essa autofagia,
durante o jejum. Tem que passar de algumas horas para o teu corpo entrar em estado de autofagia. Isso é uma limpeza celular. Então ele percebeu que as leveduras se autocomiam e voltavam à vida. E ele falou, nossa, mas que coisa louca. Então ele foi aplicar isso nos camundongos. E outra coisa que dá para perceber também nesse livro é que ele pisa muito em ovos na hora de falar da indústria do câncer, da forma que é tratado, das pesquisas que são feitas. Então ele fala com um pouquinho de cuidado, assim, dá para perceber bastante isso, que é como você mexer num vespeiro, você falar mal de alguma coisa já instituída. Então ele fala com muito cuidado. Mas outra crítica que ele faz no livro dele, e isso aí fica bem perceptível, é que os médicos, a medicina voltada para o câncer, né, a oncologia, ela estuda muito como matar esse câncer, como triturar e macetar as células cancerígenas, sem pensar muito no paciente. Então o paciente fica muito debilitado fazendo os tratamentos, porque é muito agressivo. E uma das batalhas dele dentro da oncologia é trazer para o paciente mais qualidade de vida, mais saúde, porque os médicos e os tratamentos são muito focados no câncer, mas não no paciente. Então o paciente tem muito efeito colateral e isso incomodava demais, incomoda o Dr. Walter Longo, do tipo, mas meu Deus do céu, será que a gente não consegue trazer mais qualidade de vida para esses pacientes? E normalmente ele é bem criticado por conta disso. E, inclusive, nos congressos, ele conta que foi extremamente difícil apresentar a tese dele do jejum no tratamento. Em vários tipos de câncer, de mama, de próstata, né? Combinando o jejum ou a dieta que imita o jejum, a pessoa durante o tratamento tinha uma qualidade de vida fenomenal, muito diferente de uma pessoa que estava se alimentando de forma normal. Então, além da pessoa ter muito mais qualidade de vida fazendo o jejum e a dieta que imita o jejum antes da químio e um pouquinho depois, ele percebeu nas pesquisas, nos estudos dele, que o paciente tinha uma melhora gigantesca nos efeitos colaterais. Ele também deixa escancarado no livro a dificuldade de fazer esses estudos, ensaios clínicos com pessoas. Ele conseguia fazer muito bem com camundongos, agora com seres humanos, uma resistência enorme para conseguir pacientes para aplicar. Por N motivos, inclusive porque os próprios pacientes tinham uma certa resistência em fazer o jejum. Se eles soubessem a melhora que ia ter na vida deles, na qualidade de vida e evitando recidivas, porque eu penso da seguinte forma, você vai se privar por um período ali, vai ser um pouco sofrido, e a pessoa não quer sofrer mais do que ela já vem sofrendo. Mas se isso prolongar a tua vida, trouxer um benefício muito maior, diminuição de náusea, tontura, queda de cabelo, tudo aquilo que as pessoas fazendo químio têm, relatam que a qualidade de vida fica muito baixa. E nos pacientes que ele consegue aplicar, isso muda da água para o vinho, inclusive diminuindo o número de sessões de quimioterapia, trazendo não só qualidade de vida, mas como uma aceleração no tratamento. A que ele atribui essa questão do jejum e da dieta que imita o jejum na melhora do tratamento para os pacientes? Alguns fatores. O muito importante, que eu não consigo esquecer, é que durante o jejum, quando a pessoa entra em estado de jejum, as células que são saudáveis se protegem, como se elas fizessem tipo uma película protetora, e as células defeituosas não fazem essa proteção porque são células que já estão danificadas. Então as células cancerígenas, pelo que ele relata ali no livro, e isso eu também já estudei bastante, muitas delas são dependentes de glicose. Elas não conseguem usar outros substratos energéticos, elas precisam da glicose. Se você não coloca a glicose, elas vão como definhando. E se você está em estado de jejum, a hora que o remédio, a químio, entra no organismo do paciente, essas células burramente absorvem mais esse remédio. Justamente porque são células defeituosas. Ele explica muito bem no livro que a célula cancerígena é uma célula muito agressiva em termos de proliferação. Pode proliferar muito rápido, mas ao mesmo tempo é uma célula burrinha. Então,
É como se fosse uma pessoa morrendo de sede, correndo no deserto procurando água. Em vez dela poupar um pouco da energia dela, usar a cabeça e falar, tô sem água, tô num ambiente muito quente, acho que eu vou me poupar. Não, ela sai correndo no deserto sem água, embaixo do sol, aloprando e acaba dessa forma, às vezes, morrendo. Esse é um dos fatores. A célula ali absorve mais os medicamentos e melhor, de forma mais efetiva, na ausência de glicose e insulina. Ao fazer o jejum, a insulina baixa e o açúcar no sangue, por consequência também. Isso é um dos motivos. Outro motivo é que fica bem claro no livro que obesidade é um dos fatores de risco para desenvolver o câncer. Para finalizar esse vídeo, né, falei um pouquinho aqui de forma bem superficial, é um livro profundo, tem muita referência, muita mesmo. E o que me assusta, Amanda, o que me deixa embasbacada nesse universo, é que a maioria das pessoas que eu conheço que tiveram algum tipo de câncer nunca mencionaram que o jejum foi uma das ferramentas durante o tratamento. Isso é muito pouco difundido. Eu não entrei muito no aspecto de como que o jejum ajuda a eliminar células, a deixar o tratamento mais agradável, mas esse livro tem muita referência. É amplamente estudado no meio, mas ainda muito pouco divulgado. Muito pouco divulgado. E pelo que eu percebi ali, porque o livro fala pontualmente, né, sobre isso, é que a qualidade de vida dos pacientes muda da água para o vinho. É isso. Se esse assunto te interessa, existe o site da Fundação do Dr. Walter. Ele explica ali no site, em todos os meios de comunicação dele, como que funciona, né, o jejum e a dieta que imita o jejum. As fundações dele, a equipe dele oferece tratamento gratuito nesse aspecto para as pessoas que procuram a fazer a dieta, implementar o jejum. Mecanismos para aumentar a longevidade e as chances da pessoa de ter uma vida melhor. Eu não teria como não falar de um assunto aqui, que eu já falo do jejum para aprimoramento da saúde, otimização da saúde. Então entrei nesse assunto que é um pouco delicado, mas na minha opinião precisa ser melhor difundido e ainda é um tabu. Se você tiver interesse, você entra em contato com esse assunto de forma mais profunda. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado até aqui.